Para despertar! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo nós estamos fazendo uma série de lives chamada Bora pro Despertar, onde toda semana nós estamos fazendo aqui, nós estamos lendo um capítulo deste livro aqui, Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon e com o intuito do quê? De trabalhar o autoconhecimento, despertar da consciência, fazer que a gente fique menos ansioso, menos deprimido, que a gente possa ter uma vida mais feliz, uma vida cheia de maravilhas, né? É para isso que a gente está aqui, para a gente despertar a nossa consciência, para que possamos ser muito mais felizes e realizados. O Rodrigo já está Ah, aqui. é. Boa noite, Rodrigo! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, Renata? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, melhor Como, agora, né? como eu me entusiasmo, quarta-feira à noite, estava aqui, feliz da vida, já contando os segundinhos para poder entrar e conversar com a gente. É muito maravilhoso esse projeto, né? Nós decidimos compartilhar esse livro aqui da Dona Nilza. É um livro bem fininho, tá? Mas é um livro cheio de conteúdo e cada capítulo ele traz muitos ensinamentos, ensinamentos práticos. E toda live a gente faz assim. Então a gente vai ler o capítulo, depois a gente vai comentar sobre cada parágrafo. E ao final, o Rodrigo passa um exercício para a semana, para que a gente possa praticar o nosso conhecimento. E é claro, a gente fecha com um exercício de respiração, onde o Rodrigo nos guia. Combinado, Sim. pessoal? E Podemos começar então? vamos nessa. Só antes de começar, Renata, fazer um pedido para as pessoas que estão entrando aí e já curtindo esse trabalho, esse bate-papo, já manda o linkzinho, faz uma cópia do link aí da Ideia Vegana e manda para os seus colegas, manda para os seus amigos, seus parentes, Só para clicar no deixar esse aviãozinho movimento. aqui, ó. Clica Isso no aí aviãozinho e e manda para várias manda, pessoas. convida para mais pessoas. É, Tá joia? Vamos aumentar essa rede aí de expansão do bem, do bom e do belo e de clarificação de consciência. que é isso aí. E hoje o nosso tema é por que você faz drama, né? A gente tem que escolher se a gente quer fazer drama ou se a gente quer viver em paz, né? E isso é Uhum. uma decisão. E eu costumo brincar, né, que sempre por trás da palavra decisão tem a palavra cisão. Então vamos lá, né? A gente vai começar a ler esse texto. Eu vou ler um parágrafo, o Rodrigo vai lendo o outro, e assim a gente Por vai diante. caminhando, né, Rodrigo? Sim, vamos nessa. Então, por que você faz drama? Muitas vezes, quando usamos uma linguagem negativa, acabamos afastando quem poderia nos ajudar. Ao fazer isso, além de criar uma barreira, carregamos o outro com a nossa negatividade. Compare essas duas maneiras de pedir ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda! Ou, você pode me ajudar um minuto? Vai ser rápido. Hum. Por que fazemos drama? Nós temos o hábito de acreditar que o outro só vai nos ajudar se dramatizarmos, se mostrarmos sofrimento. Tentamos convencer a outra pessoa de que nosso problema é gigantesco. Mas isso não é eficiente. Em vez de criar empatia, criamos resistência. Simplesmente contar o que está acontecendo de maneira objetiva funciona muito melhor. Agora imagine dizer, eu preciso te contar algo terrível. Isso gera um impacto imediato. A pessoa já sente o peso antes mesmo de saber o que acontecer. Isso vem de um padrão de comportamento que carrega uma carga tóxica. Poucas pessoas conseguem resistir a esse tipo de abordagem. Grande parte do sofrimento que acreditamos ser tão pesado para nós é vista pelos outros como exagero. Nosso drama emocional muitas vezes vai além da realidade dos fatos. Quando agimos assim, reforçamos esse padrão negativo em nós mesmos. O problema do exagero. Tendemos a pensar que, se não exagerarmos, as pessoas não vão acreditar na gravidade do que estamos Sim. dizendo. Mas isso só reforça o nosso lado negativista.
Muitas vezes as pessoas não têm grandes dramas, mas cultivam um estado mental de dramatização ao ponto de verem qualquer situação como uma ameaça. E quando a ameaça vem de dentro de nós mesmos, precisamos encontrar uma maneira de nos proteger dessa tendência. Caso contrário, toda ajuda será inútil. E mesmo quando alguém nos questiona se estamos exagerando, raramente as pessoas dizem a verdade, porque elas não querem nos desvalorizar. Mas o caminho para superar isso é se tornar mais lúcido, equilibrado e capaz de lidar com emoções de forma racional. Se pudermos eliminar o hábito de exagerar, nos tornaríamos muito mais equilibrados e felizes. Agora, imagine o seguinte: se alguém te prometesse 3 milhões de euros, caso você não reclamasse, não exagerasse ou não fizesse drama por 3 anos, o que você faria? Aposto que dançaria de alegria e faria de tudo para não escorregar em nenhuma reclamação. Somente se concentraria nos 3 milhões e todos os seus problemas pareciam mínimos. Por que que precisamos de uma motivação externa tão grande para mudar? A felicidade verdadeira deve vir de dentro. Se dependermos de algo ou alguém para sermos felizes, estaremos construindo nossa felicidade sobre algo frágil. Quando a fonte externa falhar, ficaremos infelizes. Gente, olha esse texto, né? A gente percebe que o drama está em tudo. Até nos links que tem no YouTube e no Instagram, né? Você bota lá uma live e algo terrível vai acontecer no eclipse lunar. Todo mundo clica no negócio. Eles já colocam aquele drama todo para as pessoas clicarem, porque eles sabem que as pessoas ficam hipnotizadas pelo drama. E aí o que acontece? Nós às vezes acabamos exagerando a nossa fala para obter o quê? A atenção. E não é necessário, né? Então, assim, agora a gente refletindo sobre esse primeiro parágrafo, né? Que ele fala, muitas vezes, quando a gente usa uma linguagem negativa, acabamos afastando quem poderia nos ajudar. Ao fazer isso, além de criar uma barreira, carregamos o outro com toda a nossa negatividade, né? A gente pode pedir ajuda, dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô sofrendo, ai meu Deus do céu, e aquele drama todo, vou dizer, você pode me ajudar um minutinho, né? Uhum. Aqui, gente, a gente quer mostrar como a escolha das palavras afeta diretamente a resposta que a gente recebe. Quando nós nos expressamos de uma forma exagerada e dramática, nós colocamos uma carga emocional sobre o outro que pode criar resistência em nos ajudar. Isso acontece porque a pessoa não apenas precisa lidar com o nosso problema, mas também com a intensidade emocional que jogamos sobre ela. Uma abordagem mais calma e objetiva traz uma resposta muito mais positiva. Vamos refletir um pouquinho, né? Como vocês normalmente pedem ajuda? A forma como a gente fala influencia o tipo de resposta que a gente recebe. Então, aqui, gente, é muito importante. Nós temos que começar a perceber como é que a gente pede ajuda. Será que eu ligo? Amiga, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Vamos tomar um café, porque eu tô apavorada. Ai, meu Deus, meu mundo caiu. Aí você chega, o que que foi? Ai, então é porque meu chefe, ele me olhou com a cara meio torta e não sei o que. Ai, eu acho que eu vou ser mandado embora e não sei o que. E aí começa todo aquele drama, né, Rodrigo? E a gente vem comentando já, né, live por live, semana após semana, a importância de cuidarmos do verbo, né? Sair um pouco do verbo negativo, que tende a intensificar a lei de atração negativamente e a potencializar a situação de uma forma mais nefasta ainda. E como o verbo positivo tende a facilitar a nossa vida, abrir portas e também a facilitar trazer soluções como pessoas ou auxílio de uma forma muito mais facilitada e muito mais eficaz. E aqui deixa muito bem claro, né? A forma que a gente aborda uma pessoa pedindo auxílio, seja ele qual for, é importante
importante cuidar como é que a gente apresenta isso, porque realmente para nós pode parecer uma olhada do chefe meio normal, mas que a gente se ofende por nada, né? Hoje as pessoas no geral estão muito, o seu senso de frustração está muito pequenininho, né? Qualquer coisa é uma ofensa. Um olhar assim já diz, aí tu passa aquela informação para frente, a pessoa diz, tá, ela pode até pensar, tudo isso por isso, né? Aí ela no fundo ela vai dizer, não, aí ela vai minimizar uma coisa ao invés de dar real. Então, ao invés de te ajudar, ela acaba talvez muitas vezes te dando uma razão e te dando uma razão que não tem porquê, digamos assim, só porque ela não quer Ela dizer quer a te verdade para despachar, ti. né? Na verdade, ela É, quer tirar aquela negatividade exatamente. Vai dizer, de tá, é perto isso, é, dela. pô, Aí do tipo assim, ai, deixa eu despachar essa chata aqui, pior. esse chato, porque eu não aguento mais, só reclama, só reclama. Só Já vem vem com de drama novo pro meu lado, com né? mais mimimi aí, né? Pior, né? Só vem com mais uma reclamação, aí eu tento auxiliar, a pessoa nunca faz nada achando que o mundo está errado e que ela está sempre certa. No E fundo, E isso é muito importante, porque assim, quando a gente faz muito drama, a gente acaba afastando as pessoas de perto da gente. Porque quem uhum, é que quer ficar perto de alguém que dramatiza tudo, que sempre é vítima das situações, que sempre tá com um problema, né? é, Acaba que as pessoas não querem ficar perto. E aí elas acabam fazendo o quê? Elas acabam se afastando, né? e que E aqui eu. normalmente. Ó, pode Pode falar. falar, vai. Não, e que normalmente a gente partilha um problema com uma outra pessoa como se o nosso problema fosse maior que os 8 bilhões de pessoas do mundo. Como se, não, tu tem que ver, mas tem que ver que o meu lado, o meu problema, o meu desafio é muito maior. Só que ela esquece que a outra pessoa também está com tantos desafios tão quanto. E aqui, né, Rodrigo, Enfim, a gente não está dizendo para as pessoas não pedirem ajuda. isso, Nós muito estamos importante. agora, né, no Setembro Amarelo, lembrando Isso, que é importante. importante pedir ajuda, né, gente? É muito Aham. importante. Porém, por que Ah, nós ah, fazemos drama? Nós temos uhum. esse hábito de acreditar que o outro só vai nos ajudar se nós dramatizarmos, se a gente mostrar que a gente está sofrendo. A gente tenta convencer a outra pessoa que o nosso problema é gigantesco. Mas isso não é eficiente. Em vez de criar empatia, a gente cria resistência. Simplesmente contar o que está acontecendo de maneira objetiva funciona muito melhor. Então, assim, se eu tô com um problema, ao invés de eu criar um drama, fazer aquele sofrimento, fazer tudo aquilo, não, seja muito objetiva. Olha, eu tô sentindo uma tristeza muito grande, eu não sei lidar com isso. Você pode me ajudar? Entendeu? É Uhum. muito melhor falar desse jeito do que criar todo um drama, dizer que não consegue mais viver, e que não sei o quê, e que se aquilo, e que se aquilo, e cria um drama danado e você acaba afastando as pessoas. Então, assim, na hora de pedir ajuda, seja mais objetiva, porque as pessoas vão te acolher mais, elas vão ter mais empatia com você, porque você não vai afastar, não vai criar resistência à ajuda, Uhum. entendeu? E a tendência é, simplificando o nosso pedido de ajuda, sendo mais claro, objetivo e simplificado, a tendência é da gente ser mais realista com a situação do que ficar mascarando com a firula toda. A pessoa diz, nossa, realmente é complicado. E quando vai ver no fundo, é algo mais simples, uma abordagem mais simples de resolver. Sim. Até muitas vezes o pedido de ajuda que é para resolver algo acaba sendo, a pessoa acaba tendo que, acha que é muito mais complicado auxiliar ela do que realmente é preciso ou que a situação se mostra. Outra Né? coisa, Então, né? A pessoa que faz muito drama, acaba que quando o drama for verdade, as pessoas não vão acreditar nela, né? tá, tem Eu mais lembro que isso. tinha uma historinha, eu ouvi isso quando criança, acho que minha mãe que contou, não sei, né? Mas que tinha um menino que ele ia no lago e aí toda vez ele ia lá e dizia: "Ah, socorro, eu tô afogando, eu tô afogando, eu tô afogando". E aí as pessoas corriam para acudir ele, né? E aí ele, ah, é brincadeira, é brincadeira. Ele só queria chamar a atenção. Atenção. Até que um dia ele realmente estava afogando. E as pessoas não acudiram ele. Entende? Uhum. Então, assim,
A Tem gente mais tem isso. que aprender a pedir ajuda, porque quando a gente aprende a pedir ajuda sem fazer drama, as pessoas vão estar sempre abertas para nos acolher. Agora, se eu faço drama, as pessoas vão dizer: ah, não, é mais um drama dela, nem liga, nem liga. E realmente a pessoa está ali sofrendo. Mas, então é muito importante, né, esse poder das palavras, porque é o que ele colocou no texto, né? Imagine dizer, ao invés de dizer assim, eu preciso te contar algo terrível, né? A pessoa já fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Imagina o Rodrigo me liga, Renato, preciso te falar algo terrível. Meu Deus, pegou fogo na casa dele, tá pegando fogo lá em Mato Grosso, deve ter pegado fogo na casa dele, deve ter acontecido alguma coisa, né? E daqui a pouco ele vai dizer, ai, sabe o que que é? Então, bateram no meu carro. Ok, Ó. bateram no carro, é algo que acontece, né? E ainda quando é uma coisa assim, ainda vai, né? Agora só liga, não, tem que ver o que aconteceu comigo. Perdi meu celular. Pô, né? Muitas vezes é uma coisa tão, enfim. Isso me lembra uma vez de uma historinha que eu fui para Cuiabá pedir para a dona Nilza uma clarificação de um tema sobre pedir ajuda, né? Ela fica uma semana, ela me orientou e tudo mais, eu voltei de avião para Santa Catarina e estava refletindo aquele probleminha, aquele desafio na minha cabeça, né? Aí eu estava olhando lá para baixo no avião enquanto ele voava, via aquelas fazendinhas, aquelas pessoas bem pequenininhas. Aí eu olhei para dentro do avião, tinha mais, sei lá, 300 pessoas junto comigo. Aí eu olhei para cima, era de noite, o céu estrelado, bem estrelado, né? Aí começou a bater uma reflexão comigo, né? Sim, Rodrigo, o Rodrigo Consciência, conversando com o Rodrigo Ego, né? Com o meu problema, no caso. É muita pretensão tua, né, Rodrigo? Porque assim, eu tinha feito um zoom do micro, lá de uma pessoinha, aumentando no avião e subindo até o universo, planetas, enfim, e depois retornei, né? No meio de pensamentos, entendeu? De vários signos, várias pessoas, vários comportamentos, enfim. E eu pensei assim comigo, Rodrigo, é muita pretensão tua, tu achar que esse probleminha que tu foi resolver com uma pessoa sábia é muito maior que a maior parte dos dramas das pessoas que estão aqui dentro do avião. É muita pretensão tua, Rodrigo, achar que o teu problema é maior do que os 8 bilhões de pessoas no mundo que têm os seus desafios também. Então faz uma coisa, eu não estou desmerecendo, Rodrigo Duarte, o teu desafio, o teu problema, essa tua situação, mas bote-se no seu lugar, né? Por favor, né? Sabe? E outra, tem 90 mil pensamentos positivos na tua cabeça. Tu vai se preocupar com uma ponta de agulha? Ah, daí o ego diz, ah, mas tu tem que ver. Aí eu falei, pode parar. Isso tudo na minha cabeça voando, né? Oh, pode parar, né? Assim, Literalmente você tava eu não, eu, voando, né, Rodrigo? eu, eu não, eu não tô te desmerecendo, mas assim, você bota no lugar, entendeu? Tu tava com desafio, pediu auxílio, o auxílio veio, tu já sabe o que fazer, agora abençoa e libera. E outra, pede desculpa para todo mundo nesse avião aqui, dizendo, gente, eu não sou melhor que vocês, Deus não precisa mais da minha atenção do que vocês todos aí. Olhei para baixo lá para as cidades passantes, gente, me perdoa, olhei para os planetas dizendo, olha, eu não sou melhor que ninguém, sabe? Então eu estou botando o ego aqui no seu devido lugar, problema resolvido. Então, a forma de eu estar vendo aquela situação, eu consegui minimizar para mim mesmo e automaticamente eu tirei o foco do problema e já sabia qual que era a solução, né? E pronto, então, ao invés de eu intensificar algo, eu vi com uma forma mais prática e muito mais amorosa. Isso me ajudou bastante. É isso aí. Quando a Muito gente bem. faz esse zoom, né? Isso é muito importante, a gente fazer esse zoom, enxergar esses pensamentos, Muitos. entender quem está pensando, né? E aqui nesse exemplo que ele fala, né? Ah, eu preciso te contar algo terrível, né? Aqui, gente, ele mostra o poder das palavras sobre as emoções dos outros. E é isso que a gente é submetido todos os dias, né? É o que eu falei nos títulos das lives, nos títulos dos vídeos no YouTube. Eles chamam até de clickbait. O que é isso? É um nome chamativo para você clicar. Desastre à vista. 2025, confira as previsões desastrosas que vão mudar a tua vida. Você vai lá e clica. Mas isso já tem uma carga, gente. Quando a gente anuncia algo como terrível, como pesado, a gente já sente um peso antes de ouvir o conteúdo, né?
isso não é só sobre aquilo que a gente fala, mas sobre o impacto emocional que a gente está causando. E esse tipo de comunicação é o que chamamos da gente de comunicação tóxica, porque carrega consigo uma negatividade que facilmente transfere para o outro. Então, uma reflexão, né? Como é que nós podemos comunicar nossas dificuldades sem esse peso emocional excessivo? Como a gente falou aqui, a gente deve comunicar sim os nossos desafios, a gente deve Uhum. dizer aquilo que a gente está sentindo, a gente deve expor as nossas emoções, mas sem fazer com que isso seja emocionalmente tóxico para mim e para o outro, entendeu? E falando de ciência, de neurociência e de fisiologia, tem uma parte do nosso cérebro chamado núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Ele, lá no miolinho do nosso cérebro, e ele é uma região que é responsável por emoções, principalmente referente ao medo. Na verdade, isso aí. A amígdala é referente ao medo, mas enfim, a amígdala junto com o núcleo accumbens. São emoções e medo. E quanto mais a gente gera essa toxicidade, como a Renata falou, emocional, não somente na parte energética, mas isso é uma toxicidade química para o nosso cérebro. E essa região que tem a ver com o estado de medo e também com o estado de recompensa, de prazer, acaba diminuindo o poder dessa região funcionar de uma forma realmente saudável e benéfica para nós. Então, quando a gente fala o nosso problema de uma forma mais tranquila, mais facilitada, essa região do cérebro se comprime menos, facilitando uma perspectiva de resolução mais forte e automaticamente essa perspectiva mais leve e mais de facilidade de resolução traz automaticamente uma química de dizer, cara, é possível gerar prazer a partir desse problema, porque eu estou focado na solução e não na toxicidade da situação em si. Então isso, além de não comprimir essa região, ela fica mais leve e ainda com maior probabilidade de ela reverter em uma química mais saudável que aumente essa região, deixando o teu cérebro menos tóxico e com uma funcionalidade muito mais aberta. Né? É isso aí, é como se a E gente estivesse fazendo um detox, né? exatamente, não precisa assim, repor, né, hormônios e fazer reposições hormonais ou de suplementos é importante, né? Mas a gente tem essa capacidade, né, neurosuplementar por si só, conforme são as nossas atitudes, conforme o nosso nível de consciência. A gente pode escolher, peraí, eu vou usar uma atitude, um comportamento, uma fala como toxicidade ou como suplemento de potenciação de cura. Né? Posso usar como toxicidade, como danificar, posso usar como remédio e posso usar como suplemento, conforme é o nosso poder de enxergar isso. É isso aí. E grande Tá parte do bom? sofrimento que nós acreditamos ser tão pesado para nós é vista pelos outros como exagero. Nosso drama emocional muitas vezes vai além da realidade dos fatos. Quando agimos assim, reforçamos esse padrão negativo em nós mesmos. Por que, gente, que muitas vezes, né, as pessoas falam assim: nossa, eu não estava enxergando dessa forma. Hum. Realmente, aquilo que o Rodrigo falou, ele estava realmente dentro do avião e olhando as pessoinhas lá embaixo, né? Mas muitas vezes, no nosso dia a dia, quando a gente está no meio de um problema, no meio de uma confusão, no meio de algo que a gente não sabe nem como sair daquilo, é muito importante a gente respirar e olhar de fora a situação. Imagina que você está se vendo como se você se visse numa tela de cinema. Tá ali acontecendo a problemada toda, o filho que tá gripado, o outro que tá não sei o quê, o marido que quebrou o carro, não sei o quê. Você tá no meio daquela confusão toda? Para, respira, veja todas aquelas cenas como se você estivesse num cinema. E você olhando lá de fora. Quando você olha de fora, você sai da emoção do problema
você consegue raciocinar de uma forma mais clara, e aí você vai começar a entender que o teu problema não precisa fazer tanto drama para aquilo. Por isso que muitas vezes a gente está dizendo aqui, é necessário sim a gente compartilhar um problema que a Uhum. gente tem com um amigo, com uma pessoa, com um psicólogo, com um terapeuta. Por quê? Como ele está de fora, automaticamente ele consegue enxergar a situação por um ângulo que pode ser que você não enxergava. O que a gente está dizendo aqui é por que, que a gente faz tanto drama com coisa pequena? De novo, nós estamos até no mês do Setembro Amarelo, que é de prevenção às doenças psicológicas, à depressão, né? Pessoas que infelizmente acabam tirando a sua vida. Então, assim, é preciso que as pessoas conversem, mas até para a gente pedir ajuda, a gente precisa saber pedir ajuda. Quanto Uhum. mais a gente fala de uma forma objetiva, mais a gente vai conseguir ter ajuda. E a gente vai conseguir com quê? Com que as pessoas nos tirem lá do olho do furacão e façam com que a gente olhe o problema do como ele realmente é. Que muitas vezes a gente está ali no meio do furacão girando ali, ó, e eu não consigo mais nem enxergar qual que é o fio da meada daquele negócio. Se eu saio um pouquinho, eu respiro, eu consigo. Nossa, não é tão grande assim, entendeu? Uhum. E, e por vezes, né, essa mania que nós temos muitas vezes de exagerar no pedido de auxílio é por vezes uma carência de sentir-se notado ou Isso. suprido. Eu preciso chamar a atenção de alguma, como eu não sei, eu não consigo chamar a atenção pelos meus valores, ou pelo menos eu acho que não consigo chamar a atenção pelos meus valores, pelas minhas ações. Tá, desculpa. Eu preciso chamar a atenção de alguma coisa. E não é que as pessoas muitas vezes não te notam, é que a gente acaba não se percebendo, se criticando tanto ou se inferiorizando tanto, que a gente acredita que a única forma de chamar a atenção é fazendo alarde. E uma delas é com o mimimi, é colocando muitas vezes uma dor que aparentemente pode ser pouca, mas como se fosse uma coisa muito grandona, esquecendo que tem muito mais a coisa acontecendo. Então, por vezes, reclamar muito ou estar sempre pedindo ajuda está ocultando uma pessoa que realmente não se sente notada, não nem pelos outros, mas é por si mesmo. Né? Isso faz uma reflexão um pouco mais profunda e um pouco mais delicada. Peraí, eu tenho tanto problema assim mesmo, eu preciso ficar pedindo tanto auxílio assim mesmo? Será que eu não sou capaz de ser um mínimo de autossuficiente e sábio para resolver minhas coisas? Será que todo mundo é obrigado a resolver as coisas para mim e ficar escutando o que eu tenho de carência? Né? Então, isso faz uma reflexão muito mais, talvez mais intensa, né? Meio chocante até. Desculpa se eu fui até um pouco meio bruto nisso, mas uma reflexão muito madura e muito importante de se fazer. Peraí, por que eu reclamo tanto? Sabe? Será que porque eu estou sempre pedindo ajuda, eu tendo a auxiliar pouco e mais pedir ajuda por quê? Isso me faz lembrar de uma outra história, pessoal, que eu estava num momento de transição, quando eu estava saindo da engenharia para me dedicar somente ao yoga, e aconteceu algumas situações ali de vida que eu estava muito focado no problema em si, pedindo auxílio para todo mundo, né? E até que chegou uma vez um mentor falou assim para mim, Rodrigo, o negócio é o seguinte, sabe quando é que vai melhorar isso? Quando tu deixar de ficar pedindo ajuda e começar a falar o que tu sabe. Começar a falar, a ajudar as pessoas. Tira um pouco o foco de ti, desse egoísmo ou desse medo de falar e vai auxiliar. O teu problema é que tu fica dando desculpa de não se mexer porque tem uma dorzinha aqui ou tá com medo aqui. Então, tira o centro de ti, pare de reclamar e o teu auxílio vai vir por ti mesmo. Como? Falando. Vai ensinar, vai partilhar, vai auxiliar o outro. Tira um pouco o foco de ti e coloca o foco no outro. Tem uma atitude amorosa, de compaixão e menos egocêntrica. Para mim foi aquilo caiu uma Tapa ficha. na Por quê? cara. Pô, foi muito legal, porque eu ficava, sabe, barrado, ai, ajuda, e a ajuda vinha, e agora não posso colocar porque tem esse problema. Ah, agora...
Mas peraí, até que eu levei um chacoalhão da mentoria espiritual e disse: o negócio é o seguinte, tu não tem nada, foca em auxiliar os outros. Ali eu comecei a entender a importância de minimizar a forma de falar e realmente continuar se mexendo. E sair um pouco do centro das atenções e realmente auxiliar pessoas que automaticamente aquela troca de energia ia começar a resolver e a solucionar desafios internos. Fora a maturidade, a autoconfiança, enfim. E ali começou uma outra jornada, sabe? Então, para de reclamar e vai ajudar os outros. Simples assim. E aqui a gente vê, né, que às vezes todo esse exagero, todo esse drama acaba virando um ciclo vicioso. A gente acredita que se a gente não fizer um grande alarde, ninguém vai levar nossa dor a sério. Então a gente Sim. exagera, entendeu? Só que esse hábito alimenta nosso lado mais pessimista e negativista. No final, Uhum. passamos a enxergar ameaças e problemas onde não tem, né? Então, aqui, gente, é um convite para a gente reconhecer quando a gente está transformando pequenas situações em grandes tempestades. Então, a gente tem que ficar pensando assim, ó, o que, que é real e o que, que é criação da minha mente. E nesse mundo Uhum. que a gente está vivendo, com tanta desinformação na internet, a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque eu pego pessoas que vêm falar comigo apavoradas porque viu uma notícia na internet que não tem nada a ver e que ela já começa a criar um monte de situação dentro dela, entendeu? Então, assim, menos, gente, menos drama. Vamos focar de novo. Ver se aquilo que você está pensando, se aquilo é real ou uma criação da tua mente. Porque olha só, um outro problema também que acontece, tá? Quando a gente começa a criar muito drama na cabeça da gente, existe um negócio que eles chamam de o redemoinho do pensamento catastrófico. O que é o redemoinho do pensamento catastrófico? Eu começo a pensar assim, aí o meu chefe estava lá na reunião, o meu chefe diz assim para mim, Renata, amanhã eu preciso de uma reunião com você às 7:30 da manhã. E não fala mais nada. Nossa, eu saio de lá dizendo, falando, Rodrigo, eu preciso falar contigo. Eu acho que eu vou ser demitida amanhã, porque meu chefe falou que precisa falar comigo às 7:30 da manhã. Rodrigo, cadê você? Rodrigo, eu preciso falar contigo. Rodrigo, aí eu ligo, aí o Rodrigo me liga. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que eu vou ser demitida amanhã, porque o meu chefe saiu da reunião e ele estava falando no telefone, e ele só olhou para mim e disse assim, Renata, eu preciso falar com você às 7:30 da manhã. Aí o Rodrigo disse, acho que vai ser demitido. Ele tava falando no telefone e aí ele devia estar falando no telefone e ele só falou: Ó, amanhã a gente precisa falar às 7:30 da manhã, tá? Do tipo assim, tô Uhum. ocupado, amanhã a gente conversa. E aí o que acontece? Acontece que eu começo a pensar: nossa, amanhã, 7:30 da manhã, ele vai me demitir. E aí, se ele me demitir, como é que eu vou pagar o boleto da casa? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir pagar o boleto da casa se eu não arrumar outro emprego. Aí eles vão confiscar minha casa, eles vão hipotecar minha casa. E aí eu não consigo pagar o colégio das crianças. E as crianças vão ser despejadas. Ai, que vergonha, e não sei o quê. Quando eu começo nisso, eu começo a fazer uma espiral negativa. E sabe o que acontece? Cada pensamento desse vai gerando aquilo que o Rodrigo falou, os hormônios dentro do cérebro da gente, dentro do corpo da gente. E aí, sabe o que acontece? Ataque de pânico, crise de suador, coração Uhum. batendo forte. E tem gente que vai parar no pronto-socorro achando que está tendo um infarto. E nada mais é do que uma crise de pânico aguda que surgiu com um pensamento de algo que estava incompleto. Então, assim, o chefe falou: amanhã eu preciso falar contigo. Então, deixou uma frase no ar. E aí, quando fica essas frases no ar, o nosso cérebro tende a pegar tudo aquilo de negativo que ele já ouviu e criar situações. Por isso que é tão importante a gente alimentar o nosso cérebro com matéria-prima positiva, né? Você quer fazer um bolo que Uhum. fique gostoso, tu tem que colocar o quê? Ingrediente Bom. bom. Se você quer ter pensamentos bons,
Já falei, não adianta ficar assistindo filme de zumbi de madrugada e achar que vai ter um sono bom. Não vai ter, gente. Vai ter pesadelo, não vai conseguir dormir direito, vai acordar cheio de ansiedade e tudo mais. Então tem que pensar sobre aquilo que você está colocando para dentro do teu. Como a gente presta atenção no que a gente está colocando para dentro do nosso corpo em termos de comida, a gente tem que pensar o que a gente está colocando para dentro da nossa cabeça também em forma de comida, né? Excelente. E a tendência é a gente cada vez mais aumentar isso, né? Essa visão distorcida tende sempre a ganhar mais força a cada olhar, a cada situação. E tudo tu olha como sendo um problema, tudo tu olha como sendo um desafio, e tudo começa a exagerar por mais da conta, até as pessoas dizer, lá vem o exagerado de novo. Vamos sair de perto que sempre exagera. Se ele come, se está com uma gripezinha, já acha que vai morrer. Se ele recebeu uma falta no futebol, já acabou o jogo porque acha que quebrou a perna. Se alguma coisa acontece, se o sol está um pouco mais vermelho que o normal, ele já acha que é o final do mundo. E a pessoa tem aquela vibe pragmática negativa, né? Sim. Então, todo mundo olha para ele assim, cara, vamos sair de lá porque lá vem aquela nuvem negra perto da gente. Né? Sim. Daí tem igual aquele desenho das antigas que a hiena falava, ó céus, ó vida, ó azar. É. E estava sempre naquela baixa de energia, pedindo, por favor, eu quero energia, eu não tenho, porque a minha vida, eu só foco no caos. É. E quando a Né? ameaça vem de dentro de nós mesmos, né, Rodrigo? A gente precisa encontrar uma maneira de nos proteger dessa tendência. Caso Hum? contrário, toda ajuda vai ser inútil, gente. A maior parte do drama vem de dentro da gente. Então, é uma luta interna que a gente cria, aquilo que eu falei, esses pensamentos negativos, né? Se a gente não aprende a lidar com isso, nenhuma ajuda externa vai funcionar. Uhum. A verdadeira mudança, ela precisa vir de dentro da gente. Se a gente continuar a alimentar esses dramas internos, não importa o quanto que a gente recebe de ajuda, sempre vai ser insuficiente. Então a gente tem que, olha a gata aqui querendo participar da live, né? A gente tem que começar a monitorar quais são esses pensamentos que nos sabotam. Como que nós podemos mudar esse padrão? Eu fiz um retiro uma vez e lá eles ensinaram a gente ela chamava a técnica de etiquetar pensamento. O que era o Uhum. etiquetar pensamento? Imagina que cada pensamento que você tem, você colocasse uma etiqueta. Então você colocasse lá, pensamento negativo, ou pensamento de ai, tô feia, tô gorda, ai, preciso emagrecer, tô gorda, não gosto de mim, não gosto do meu corpo, tô gorda, ai meu Deus, não sei o quê. E daí você etiquetasse esses pensamentos. Para que no final do dia você conseguisse prestar atenção quantas vezes você pensou nisso e como isso afetou a sua autoestima. Então, todas as vezes que a gente começa a etiquetar os nossos pensamentos, a gente começa a colocar atenção para ver onde que nossa mente anda. Por onde que ela anda, essa mente? Para quê? Uhum. Para que a gente consiga, aí sim, verificar como é que eu mudo esse padrão. Poxa, eu tô com baixa autoestima. O que está acontecendo comigo? E o que eu posso fazer para melhorar essa autoestima? Ao invés de ficar reclamando, eu não gosto de mim, olho no espelho, não me sinto bem, não sei o quê. O que eu posso fazer para mudar esse padrão, entendeu? Boa. E isso já é um upgrade, né, de responsabilidade, porque por vezes, quando a gente acaba reclamando demais, é como se a pessoa que a gente está reclamando precisasse dar uma solução para a gente. A gente se esquiva da solução de tomar uma decisão, porque se der errado, vai dizer, foi ela que me disse, então eu errei de novo, o meu problema continua, a culpa é sua. E essa abordagem que a Renata comentou agora sobre etiquetar pensamentos e trazer a responsabilidade para si, isso já nos coloca numa posição de autoliderança, de dizer, cara, só depende de mim. Né? Eu preciso realmente desenvolver meios e formas de etiquetar esses problemas do menor para o maior e a partir dali começar a resolver de uma forma simplificada. Posso pedir ajuda sim, mas o grande, a grande força motriz sou eu. Eu posso pedir auxílio, posso pedir ponto de vista, mas quem vai definir ou decidir uma resposta sou eu.
Aí sim começa essa verdadeira mudança dentro de você. A gente começa a mudar a forma de enxergar as coisas e começamos a perceber que somos mais suficientes e mais poderosos do que imaginávamos. E aqui, né, no texto ele fala assim, ó, muitas vezes se a gente perguntar para as pessoas, eu vou perguntar para o Rodrigo, eu contei toda essa história ali, que acho que você é demitida e não sei o quê, e eu pergunto, "Ô, Rodrigo, você acha que eu estou sendo dramática, eu estou exagerando? A Eu vou dizer, claro que não, Renata. maioria, a Vai dizer, maioria das pessoas não vão falar a verdade para você. Sabe por não quê? vão. Porque elas acreditam que pode. Ah, a pessoa já tá tão mal, se eu falar que ela tá exagerando, eu vou deixar ela pior ainda, né? Então, gente, a verdadeira questão aqui é se nós mesmos somos capazes de reconhecer nossos exageros. A mudança, gente, só vem quando nós mesmos começamos a nos questionar de forma honesta. Então, como que nós podemos ser mais realistas em relação às nossas avaliações pessoais? A chave está em aprender a ver as coisas como elas são e não como nossas emoções as pintam. Aí aqui vem aquela parábola dos óculos, né? Então eu tô lá com meu óculos cor-de-rosa e o Rodrigo tá com óculos cinza. E eu tô vendo tudo rosa, céu rosa, tudo lindo. E o Rodrigo tá dizendo, nossa, que dia cinza, que dia horrível, que dia isso. Eu disse, nossa, mas tá tão lindo, bota esse óculos aqui. Ele bota o óculos e diz, nossa, que lindo, né? Então, assim, é muito importante que nós sejamos capazes de reconhecer se a gente está exagerando ou não. Nós temos que olhar para nós mesmos e perceber se a gente não é viciado em se colocar na posição de vítima. E como o Rodrigo falou, quando eu me coloco na posição de vítima, eu quero que alguém venha me salvar. Eu quero que alguém dê uma solução para o meu problema. Eu quero terceirizar tudo aquilo. Porque, ai, coitada de mim. Sempre é comigo. Sempre tem um chefe pegando no meu pé. Sempre tem uma pessoa chata no meu trabalho, não sei o que lá. Sempre alguém isso. Sempre alguém aquilo. Sempre, sempre que você se colocou na posição de vítima. E a gente que tem que reconhecer isso, porque ninguém vai falar para você, porque e muitas vezes, se você está na posição de vítima, se a pessoa ainda falar para você, vai dizer: "Nossa, que mal-humorada, não pode nem me ajudar", né? Então, tem que prestar atenção nisso, gente. A gente tem que reconhecer quando a gente está exagerando, quando a gente está colocando na posição de vítima, quando a gente está se colocando na posição de coitadinho, Coitadinho. só para chamar atenção. E lembrando uma coisa importante também, que sentimento é diferente de emoção. Né? Tem uma situação que dispara uma emoção da gente e que gera um sentimento baseado em expectativas ou em modelos atrasados ou em passado. E quanto mais essa impressão for, digamos assim, identificada, né, com o passado ou com o futuro, que tem uma coisa meio que distorcida da realidade, mais a tendência é de agirmos de forma inconsciente. Então é importante percebermos uma emoção acontecendo, que é algo fisiológico, percebemos o sentimento que tem a ver como a gente interpreta isso, baseado em futuro ou passado, para a partir daí termos uma resposta um pouco menos identificada com um julgamento, né? Mas enfim, isso tem um gráficozinho que eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu não sei usar essa ferramenta aqui. Mas é importante ter uma coisa que é real e tem uma coisa que é subjetiva. Nem tudo que a gente enxerga nesse mundo é real. A maior parte das coisas é subjetivo. Porque a Renata dá um valor, eu dou outro. A Renata, e cada um está nos vendo aqui, interpreta de uma forma conforme os seus gostos e conforme o seu passado e futuro, e eu faço de uma outra forma. Agora, como eu reajo com isso, já muda totalmente um do outro. Né? Uma coisa é o real. O céu é o real. Ninguém muda. Né? A chuva é uma coisa real. Agora, quando cai uma chuva, gera um sentimento em mim, é uma coisa. Agora eu posso dizer, chuva para mim é depressão e ficar em casa sem fazer nada. Para outros vão dizer, nossa, que beleza, adoro chuva para ficar de boa sem televisão. É a mesma coisa. De uma realidade, a gente distorce conforme as nossas impressões.
E a gente tende, através dessa distorção, a agir de uma forma equiparada. Por isso que o Renato falou, sai um pouco da primeira pessoa, do problema em si, vai para a terceira pessoa e olha de fora. Espera aí, eu estou enxergando de uma forma real a chuva, como é uma coisa da natureza, ou eu estou vendo conforme as minhas emoções guiam, como uma coisa depressiva e de não fazer nada porque eu gosto do dia. Pô, isso já nos coloca numa oportunidade de refletirmos um pouco mais e termos maior discernimento. Né? A Mirella botou aqui, eu amo chuva, né? A Mirella botou, eu também gosto de chuva. Né? E é interessante, bom, a gente vai filosofar sobre chuva agora, botando nesse setor, não vou me estender mais. Então, a chuva para muitos causa um estado de amor e para outros causa um estado de estresse. Né? Para quem trabalha com lavoura, a chuva é uma bênção. As hortaliças vão lá na altura. Talvez quem trabalha, sei lá, com esporte ao ar livre, vai achar, pô, chuva, eu não ganho grana. Detesto que chove. São pontos, são emoções baseadas num sentimento e que não conferem com a realidade. Chuva é chuva. Bingo, ela é imparcial e impessoal. A gente é que se coloca na primeira pessoa. É isso aí. E lá no texto diz assim, ó, né? Imagina o seguinte: se alguém te prometesse 3 milhões de euros, Rodrigo, olha aí, hein? Caso você não reclamasse, não exagerasse ou não fizesse drama por 3 anos, o que você faria? Será que você ganharia os 3 milhões de euros? Ou na primeira semana você ia falar, mas eu até gostaria, mas é tão difícil. Tem gente que fala assim pra mim, né? Que para poder resolver a minha falta de tempo para fazer academia, eu resolvi acordar às 5 da manhã. Porque assim eu consigo fazer academia logo cedo, vou, tomo um banho e tal, e vou trabalhar. Então, assim, eu consegui resolver a minha falta de tempo acordando um pouco mais cedo. Hein, E aí Renata, então tem quer dizer gente que tu adora acordar cedo, então, né? adora, Então tu ama nossa, acordar cedo. amo, 5 no frio, graus com chuva, né? acordo mega disposta. Cara da Só que não. pessoa. Mas assim, aí tem gente que eu falo, né? Você faz academia todo dia, que hora você faz? Aí eu falo, eu faço às 6 da manhã, eu acordo às 5, porque eu tenho que pegar o carro ainda para ir para academia e tal. Aí a pessoa diz assim, até que eu gostaria, mas eu não consigo acordar cedo. E aí eu pergunto para a pessoa, se você ganhasse 3 milhões de euros para você acordar todo dia às 5 horas da manhã, você faria? Eu faria. Então por que não faz, criatura? Né? A gente tem que entender, né, que essa metáfora ela é bem importante, porque mostra como que uma recompensa externa pode mudar nosso comportamento. Mas será que a gente só consegue mudar quando há algo tangível nos motivando? Né? Esse exemplo nos faz pensar por que não usamos essa determinação para conquistar a paz interior, sem precisar de incentivos externos, né? A verdadeira motivação ela tem que vir de dentro, porque essa é a única forma de felicidade que não depende de fatores externos. E aqui eu vou dizer uma coisa, tá, gente? Mais do que motivação, você tem que ter uma razão, porque tem dia que você não está motivado. Tem dia que você não está motivado, entendeu? E assim, ó, aqui ele tá dando um negócio dos 3 milhões de euros, né? Eu costumo fazer uma analogia mais grave ainda. Imagina, por exemplo, né, que eu tô lá com o meu gatinho e o meu gatinho pega uma doença infecciosa que ele tá prestes a morrer. E aí eu levo no veterinário, o veterinário diz assim, tem um antídoto, mas só depende de você. Aí eu digo, é mesmo? E que antídoto é esse? É você parar de procrastinar aquilo que tu tá procrastinando todos os dias. Se você parar de procrastinar aquilo que você... é fazer dieta, ir pra academia, é mudar de trabalho, é começar a procurar emprego, é fazer o que você tem que fazer. Que você tá enrolando para fazer. Você faria para salvar o seu gatinho? Ou o seu filho? Ou não sei quem? É claro que a pessoa vai dizer... Sim, eu faria. E aí vem a mesma pergunta dos 3 milhões de euros. E por que você não faz? O que você Uhum.
precisa de algo externo, se a motivação tem que ser de dentro. E de novo, gente, tem que ter uma razão. Porque tem dia que eu acordo às 5 horas da manhã, tá chovendo, tá frio pra caramba. Eu não tô motivada, tô cansada, toda dolorida do dia anterior. Às vezes eu não consigo dormir cedo porque eu vou trabalhar até tarde e tal. Mas eu vou do mesmo modo, porque eu tenho que mostrar pro meu corpo, pra minha mente, que eu sou mais forte que eles. É Uhum. assim que a gente vai vencendo. E é um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Sem fazer drama, sem exagerar. Fazer drama. Porque se a gente deposita nossa felicidade em algo ou alguém, a gente sempre vai ser infeliz. Porque quando essa fonte externa faltar, a gente vai sempre ficar frustrado, né? Então, isso mostra como nós, seres humanos, acabamos desenvolvendo uma necessidade muito urgente de autorrecompensa imediata, sabe? Isso que o Renato falou, né? Então, isso é química. Novamente, voltando a um papo, né, de neurociência ou de corpo físico, a gente tende a usar, a querer recompensas muito fáceis. E a tecnologia nos oportunizou isso. Ah, não estou afim, eu passo para frente na tela do meu computador. Ah, não vou mais para a balada conquistar ninguém, vou no Tinder, é mais fácil. Entendeu? Ah, não quero fazer uma comida, liga para o iFood. Pode ser qualquer coisa mesmo. Porque o importante é eu gastar menos energia para ter mais satisfação. E isso vai gerando igual a uma pessoa que depende de uma droga para se sentir bem. Ela vai dando doses de dopamina para ela fácil, sem ter nenhum desgaste, sem ter nenhum percurso. E o que a Renata está falando agora, de acordar cedo, com sol, chuva, frio ou calor, ela está pensando num propósito de gerar um bem-estar. E não é nem no final, né, que ela quer, eu vou fazer isso para que daqui no final do ano eu vou entrar naquele meu biquíni novo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o processo de gerar um bem-estar que não é uma coisa dopamínica de prazer imediato. Tem a ver com uma coisa que é de autossatisfação a nível espiritual, que é de autorrealização, de bem-aventurança, sabe? De se sentir pleno fazendo algo, não do imediato. Então a gente vai aprendendo, nesse tempo todo, a fazer mais o que precisa do que gosta ou do que quer. Fazer o que precisa é uma coisa, fazer o que gosta é outra e fazer o que precisa é outra. E nem sempre o que eu preciso fazer necessariamente é bom, mas eu preciso. E muitas vezes fazer o que eu gosto não tem nada a ver com o que eu preciso fazer. Aparentemente causa um prazer imediato, mas gera uma procrastinação, gera uma discórdia em casa, com relacionamento, gera uma perda de trabalho, né? Porque eu preferi hoje chegar atrasado porque eu estava afim. Fui demitido. Ah, mas por quê? Eu estava afim de ficar um pouquinho mais tarde. Não era o que eu precisava fazer. Então tem muito, só que para isso, como bem o Renato falou, é importante ter uma causa. E para facilitar ter uma causa, é importante a pessoa ter uma noção mais de identidade, né? Causa e propósito tem a ver com identidade, não com uma resolução, com um fim, e sim com meios de viver. É isso aí. Então, gente, a gente tem que refletir aqui como que a gente pode trabalhar essa nossa independência emocional, né? Para que a nossa felicidade seja sólida e duradoura e não efêmera. Então, assim, nessa live de hoje a gente quis trazer essa questão de... A reflexão é: será que eu estou exagerando? Será que eu estou dramatizando demais, né? O Rodrigo vai passar agora um exercício para a semana, tá? Para a gente fazer. E aí depois ele vai fazer o exercício de respiração que a gente faz toda semana, para a gente fechar essa live com chave de ouro. Gente, vou passar então o exercício da semana, um exercício prático, e já vai convidando seus amigos, parentes ou em casa aí, para todo mundo respirar. Porque a respiração é a primeira porta de entrada, é o acesso mais fácil que você tem para desenvolver uma atenção. E através dessa atenção você começar realmente a botar em prática a vida que você tanto quis. Porque a gente vai sair do automático e começa a entrar no modo mais lúcido. E me estendendo um pouquinho mais só, a respiração, como gera um estado de maior atenção e de maior quietude, maior homeostase fisiológica também, para quem busca uma vida em contato com o divino, a respiração
novamente, a primeira porta de entrada ou a primeira ferramenta é a mais prática, mais acessível para você contratar o seu divino ou o divino universal. Tá joia? Então, já convido todo mundo aí para aprender a respirar e para já ter acesso a essa conexão. Tá joia? O exercício prático para todo mundo fazer. A prática será focada em reconhecer padrões de dramatização. Durante a semana, vou pedir para vocês observarem toda vez que sentirem vontade de exagerar ou dramatizar uma situação. E faça o seguinte, parar por 10 segundos e respirar profundamente. É aquilo que a gente estava comentando antes. Esse parar para respirar 10 vezes antes é você sair da primeira pessoa e se posicionar na terceira pessoa. Sair do cenário e ir para fora. Esse é o objetivo. Escrever o que estão prestes a dizer ou sentir. Então você respirou, saiu do cenário e escreve ali quais foram os impulsos que você tinha para falar ou para fazer. Aí você vai ler a pergunta, estou sendo realista ou exagerando nessas coisas que eu questionei? Realmente é tão ruim assim mesmo? Ou eu estou dramatizando um pouquinho mais? Ou realmente é transparente a situação? E depois reformular a frase de uma forma objetiva e neutra. Então, primeiro você sai do cenário, escreve o impulso, olha ele e faça uma análise sincera, né, desprovida de julgamento, e depois reescreve a frase de uma forma mais neutra e mais simplificada, mais direta. Tá bom? Então, este é o exercício. E assim a gente vai começar a perceber o quanto a gente acaba exagerando e mascarando um pouco uma coisa que podia ser muito mais simples de ser apresentada e de se resolver por si mesmo ou com o auxílio de alguém. Pode ver que os auxílios serão muito mais eficazes e efetivos, exatamente. Tá bom, gente bonita? Vamos lá então respirar um pouquinho. A gente não vai respirar 10 vezes, vai respirar apenas 4 vezes com o nosso mantra Om no final. Então, coluna ereta. Feche seus olhos um pouquinho. Tudo que foi dito agora, compartilhado, o que foi de bom já ficou. O que não teve nenhum entendimento, já deleta, não fica questionando ou reclamando ou julgando. O que foi curioso, guarda para refletir depois. Agora só abra-se a respirar. Então, coluna reta, lábios fechados, olhos fechados. Inspire bem grande pelo seu nariz. Queira puxar o ar pelo nariz. Sente o ar passando pela sua garganta, enchendo pulmões. Retém um pouquinho o ar nos seus pulmões. Exala agora pelo nariz também de uma forma suave. Bem suave. Percebendo o ar sendo um pouquinho mais aquecido. Não tenha pressa. Novamente, inspire. Retenha amorosamente. E exale. Pulmões vazios. Novamente, inspira suave. Busca respirar bem profundo. Não precisa fazer força, mas um pouco mais comprido a inspiração. Segura. E queira controlar a saída de ar. Não solte de qualquer forma. Solta o ar devagarzinho, empurrando o ar velho para fora. O gás carbônico. Limpando o seu corpo. Agora, na próxima exalação, a gente vai vocalizar o mantra Om juntos. Inspirando grande. De olhos ainda fechados, esfregue uma mão na outra, esfregue, dinamiza a energia. Posicione agora suas mãos sobre os seus olhos, sem fazer força, só encobre a luz, protegendo seus olhos. Já é uma forma de energização, é uma forma de carinho, sinta o calor nas suas pálpebras,
Abra os seus olhos ainda por baixo das suas mãos, protegendo os seus olhos da luz. E aos poucos, vá retirando as suas mãos do seu rosto, deixando que a luz entre aos pouquinhos no seu rosto, nos seus olhos. Gente bonita, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Renata, mais uma vez, bênçãos multiplicadas por essa oportunidade, tá joia? Gratos somos por poder aprender muito com cada um de vocês, mesmo na quietude, mas na energia, e de estarmos aprendendo a compartilhar isso de uma forma cada vez mais transparente, tá joia? Uma excelente semana, bênçãos multiplicadas, beijo grande, e bora pro despertar, gente, vamos despertar essa consciência. Bora pro despertar. Gratidão a todos. Lembrando, nós estamos seguindo aqui o livro que foi escrito pela Nilza, né? Nilza Larcon. E na semana que vem tem mais. O nosso compromisso é até o final do ano, né, Rodrigo? Até o final do Nós vamos ano. passar todo esse livro aqui com vocês. E está Isso aí. sendo muito prazeroso para a gente, porque a gente aprende para estar aqui com vocês. Gratidão a cada um de vocês que se abriu para nos ouvir. A gente aprende com vocês, como o Rodrigo falou, e a gente aprende muito estando aqui. Gratidão e até a próxima quarta-feira. Compartilha a live assim que ela for salva, e eu vou deixar o exercício da semana aqui para quem gostar, quem quiser fazer, tá bom? Grande beijo. Manda tchau, mensagem tchau. para nós. Tchau, Boa tchau. noite. Um abraço. Tchau, tchau, gente.